Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com César Rossi, diretor de TI. Eu sou o Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, o nosso bate-papo de hoje, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre cibersegurança e a importância aí da gestão de acessos de identidades aí para as empresas, né? Por que que isso é tão importante quando a gente está falando aqui de cibersegurança, né? Eu estou aqui com o César e a gente vai bater um papo aqui, explicar para vocês um pouquinho, né? Por que que isso está se tornando aí uma prática extremamente importante para as empresas, né? E para os processos de negócio. Bom, César, tudo bem? Eu queria começar falando o seguinte, né? Quando a gente fala de gestão de acessos, né? Propriamente dito, a gente está falando assim, basicamente do quê? Do usuário, né? Tá fazendo um login, né, em qualquer tipo de aplicação, né? Pode ser ela uma aplicação corporativa, uma aplicação, né, de uso doméstico, qualquer coisa. A gente sabe que um usuário e uma senha hoje, né, é uma coisa que é corriqueira hoje no processo de qualquer pessoa, né? No processo de negócio, no dia a dia de qualquer pessoa, né? E uma coisa que me vem à mente, que eu acho que é extremamente complexo, a gente pensar assim, né? O quanto que é importante, né, a experiência do usuário quando ele está acessando qualquer tipo de sistema. Bom, Márcio, legal, obrigado aí de puxar esse tópico, né? É muito importante, a gente está vivendo de forma bem intensa aí esse tópico aqui na Voxel, então faz bastante sentido a gente puxar esse bate-papo, né? Essa parte final que você falou, a experiência do usuário, né? Como que a segurança dos nossos dados hoje passou a ser uma coisa extremamente importante em qualquer camada, né? Você fala desde a parte empresarial até a parte pessoal, e em qualquer uma das camadas aí você pensa nisso, né? A gente vive uma loucura. Tudo hoje está online. Tudo, sem exceção. Praticamente você tem que estar online para comprar um pãozinho na padaria, não que você vá a pé. Exatamente. Mentira, mas tudo está online, né? Cada empresa, cada site tem uma regra. Você tem um fator só de autenticação, que seria só sua senha. Você usa biometria, seja ela digital ou reconhecimento facial. Você tem um segundo fator. Você, no primeiro fator, é somente número. No segundo é letra e número. Num tem 6 caracteres, no outro tem 15 caracteres. Então, o que é feito para te trazer segurança escapa completamente ao controle por você não ter um padrão entre cada empresa, cada site, cada local que você vai acessar. Você não tem uma padronização e aí você sai de um ambiente que não era seguro, você implementa todas essas características de segurança e aí você abre a pior das portas, que é você ter todos os seus acessos registrados num caderninho, num papelzinho, num documento que está no desktop do seu micro, ou um texto dentro do seu celular. Ou seja, você é invadido pela demanda de segurança e as empresas estão acabando transferindo a responsabilidade da segurança para o usuário. Tirando uma empresa que todos os seus sistemas podem estar totalmente profissionalizados e bem integrados, a grande maioria, eu falo aí de empresa, a uso pessoal, tem N locais para se armazenar as informações e você abre essa porta. E aí hoje, né, vou finalizar essa abertura aqui, falando que hoje temos mais invasões hackers por vazamento de credenciais do que por quebra de firewalls ou portas de segurança. Entendi. Né? Então hoje é muito mais fácil pro bandido, pro agressor, pro invasor roubar uma senha que tenha poderes e sair fazendo tudo
cheio de acessos, do que ele tentar quebrar todas as travas de segurança. Então hoje o principal foco da invasão, do hacker, da quebra de segurança Está na senha do usuário. É ter a sua senha. Bom, César, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente, que você comentasse um pouco, né? O quanto que o single sign-on hoje, ele faz tanto sentido hoje quando a gente fala em melhorar a experiência do usuário, né? O pessoal que está vendo a gente aí, só para vocês entenderem, tá, pessoal? O conceito de single sign-on é o seguinte, é você ter um acesso único para vários sistemas, através de uma única autenticação. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, César. Então, isso é muito legal, né? A gente tem duas camadas aí de melhorias dessa experiência. Não sei se você vai puxar a parte de múltiplos fatores de autenticação, Sim. né? Mas você puxou agora single sign-on, vamos focar nessa. O que é muito legal no single sign-on? Lembra que eu acabei de falar que as empresas estão transferindo para o usuário a responsabilidade de manter a segurança? Sim. Com o single sign-on, você retoma o controle sobre essas múltiplas seguranças. Por que você retoma isso? Porque você vai ter uma camada de aplicação, onde essa camada de aplicação ela vai gerenciar todos os links com qualquer outro sistema que você precise conectar. E a gente está falando de sistema, todo mundo está pensando em empresa. Não, eu estou falando em sistema, passa a ser a sua conta simples do Google, o seu e-mail, sua conta Microsoft, o seu acesso aos seus streamings, ou seja, é todo o ecossistema. Quando você coloca uma camada de single sign-on, vai ser executada, né, uma conexão entre o seu gerenciador de single sign-on e todos os sistemas, todos os acessos, todos os web servers que permitem essa comunicação. E aí sim, aí você tem um único ponto de conexão, onde ele é feito de uma forma altamente segura, através de tokens, através de múltiplos fatores de autenticação, que a gente vai entrar depois, né? E no momento em que você passou essa camada, todas as outras camadas você não precisa mais recordar, guardar se a senha tem 6 dígitos, se a letra, se é número, mais. Ou seja, com uma única porta de acesso, mas essa porta extremamente bem guardada, onde não tem nada que você anote que você vai conseguir passar por ela, não adianta ter um papelzinho, mas você tem realmente uma camada com muita segurança, e depois você passa a acessar todos os outros. Então, para o usuário, como experiência, né, voltando no foco, é sensacional, porque você tem que ter um único local onde você vai depender de muita segurança, né? Biometria, segundo fator, token, digital, né? Reconhecimento facial, né? Da parte de biometria, uma senha forte, né? Um local fixo de utilização. Existem N fatores que você pode melhorar essa segurança desse primeiro contato, e depois você passa a acessar todo o ecossistema de sistemas que você quer acessar, né? Sendo que você só precisa se preocupar com um único local. E quando você está falando, né, do multifator de autenticação, né, no caso disso também, né? Porque na verdade você vai aplicar essa política, né, essa regra em apenas um único acesso, que depois ele vai te liberar acesso a todo o ambiente, né? Vai ramificar para todo o seu processo de negócio, né? Então, eu acho que isso também vai gerar uma boa experiência para o usuário, né? Um conforto muito maior, principalmente em cima daquilo que você falou, né? A dificuldade hoje que as pessoas têm de estar gerenciando aí várias senhas simultâneas, né? Várias coisas. E eu queria te falar, e hoje, que eu entendo, existem produtos no mercado hoje, né, soluções computacionais que permitem exatamente você estar aplicando, né, esse tipo de tecnologia dentro do seu negócio, não é isso? Com certeza, é exatamente esse que acho que é o foco principal. Você utilizar, né, um produto que te faça realmente essa gestão única, né, e te traga todas as seguranças, que tenham todas as certificações necessárias, né, para garantir exatamente
esse passo, né, entre você fazer a primeira autenticação e ter acesso aos próximos, né? E entrando, né, nas características desse produto, a gente citou várias vezes o múltiplo fator, né, que o pessoal chama de 2FA ou MFA, né? Você tem N características, né? Como a gente falou, né? A biometria, você tem uma senha, você tem um one-time password, né? O OTP, onde você pode ter um acesso inicial no local que você nem senha colocou. Sim. Olha que ótimo, por exemplo, você vai fazer isso por um aplicativo no celular, ou seja, você desbloqueou seu celular com a sua imagem ou com o seu dedo. Sim, você já está garantindo. Aí você entra numa aplicação que vai gerir a segurança. Primeiro que esse celular, esse aplicativo está lá, ele já vai ser totalmente vinculado e garantido essa segurança. Aí você vai ter lá o seu usuário que você vai utilizar, você vai clicar nele, né? Você pode precisar de uma senha ou você pode exigir que venha o one-time password, o OTP. Ou seja, você vai receber por WhatsApp ou por SMS ou por um e-mail a senha para aquele login. Ou seja, você não precisou decorar nenhuma senha. Sim. Né? Você fez aquele ponto, aí sim, aí ele vai pedir um token, aí ele vai pedir um novo reconhecimento. Ou seja, você vai fazendo N camadas e você garantiu que a pessoa não tem o papelzinho. Porque não adianta ter o papelzinho, ele não precisa anotar, ele não tem como anotar. Né? Ele, como pessoa, a porta de autenticação para entrar nisso. Então, os sistemas que hoje estão desenvolvidos, que permite toda essa integração, isso daí é sensacional, porque traz aquele começo da nossa conversa, traz toda a garantia de uma excelente experiência para o usuário, né, devido a essa forma de trabalho. Legal. E também outra coisa, César, quando a gente fala em governança, né, governança de acessos, né, ciclo de vida de usuários, automação, né, qual que é o real benefício, né? Porque quando a gente fala em automação de processo de gestão de acesso, a gente entende que isso visa reduzir o risco de falha durante um processo de gestão de acesso de usuários. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque, né, para todo mundo aí que está assistindo a gente entender um pouquinho, né, porque a gente tem a primeira camada, né, quando a gente fala de gestão de acesso, que é exatamente essa que a gente acabou de comentar aqui, que é o login do usuário, né, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dos seus sistemas. Mas por trás disso, a gente sabe que existe um papel de governança, né, de gestão desse acesso por trás dessa camada de login do usuário, né? E também a gente sabe que existem ferramentas que elas são capazes de automatizar esses processos e com certeza, né, contribuir para a redução das falhas durante um processo, né, de cadastro de um usuário dentro de um determinado sistema ou de uma liberação de um determinado acesso a uma área restrita, né? Eu queria que você comentasse um pouco, César. Esse nível de interação, de facilitador, ele se aplica aí já muito mais às empresas. Mesmo as empresas que vão fornecer serviços a pessoas físicas, né? Ou seja, aquilo que a gente estava tratando como tanto pessoa física como jurídica, na parte de single sign-on, né? Quando a gente fala na organização da gestão do acesso, do ciclo de vida, né? Mesmo que você, como pessoa física, tenha uma conta num site qualquer, atrás, na outra camada, é uma empresa que está fazendo essa gestão. E aí é nesse ponto que entra exatamente o que a gente está tratando agora. Com a complexidade, seja no input, ou na entrada de um funcionário novo para a empresa, ou no cadastro de um novo cliente para acessar o seu sistema. A similaridade é total. Então, hoje, você tem inúmeros sistemas que controlam esta porta de entrada, mas existem ainda muitas empresas que se alimentam desta informação inicial de forma manual para todo o ciclo.
Tá, para toda a cadeia. Isso é extremamente complicado porque é um gasto de tempo gigantesco, a chance de erro é também muito grande, né? A liberação de acessos não devidos por falha humana ou por desconhecimento, eu não vou entrar na má fé, né? Vou falar simplesmente por falhas naturais, falhas humanas que isso pode acontecer. Sim. Então, quando você aplica uma camada na gestão do ciclo de vida do usuário e essa gestão não é só começo, meio e fim, né? Principalmente o meio, todas as mudanças de necessidade de perfil de acessos que esse usuário sofreu enquanto ele estava ativo, ou seja, este meio. Você conseguir gerenciar isso de forma automatizada, através de mínimos cliques, simplesmente solicitando, aprovando e já toda o deploy, toda a distribuição, a execução disso para que tudo funcione. Essas ferramentas que tem esse tipo de gestão, isso facilita demais e garante total compliance, principalmente com processos de auditoria, processos de análise aí de falhas, né? E uma coisa eu acho também que é importante comentar também é a questão do custo operacional de tudo isso, né? Porque se a gente pensar que, poxa, hoje você tem uma empresa gigantesca, muitas vezes, né, por trás de um sistema, de uma aplicação, de um site que a gente costuma acessar na internet, a gente tem que pensar também, por exemplo, do lado da empresa, né, quanto isso custa, né? Custo operacional. Quantas pessoas estão atuando? Isso. Com risco de falha humana, né, para fazer com que isso funcione. Sim. Então isso eu entendo que é uma coisa extremamente relevante, né? E de novo, né, existem hoje já ferramentas aí disponíveis no mercado, né? Ferramentas extremamente eficientes que conseguem ajudar as empresas nesse processo de governança, né? Ajudar as empresas com relação à automatização disso, rastreabilidade, né? E por falar em rastreabilidade, esse eu acho que é um outro, né? Acho que esse é um outro ponto importantíssimo aqui da nossa conversa, que é falar que, né, por que hoje, né, as empresas, né, elas estão se preocupando tanto, né, com relação exatamente ao quê? A esse monitoramento, né? A essa parte de, né, saber tudo o que está acontecendo por trás, né, de todos os sistemas que a gente vê por aí, né, com relação a acessos, permissionamentos, né? Porque hoje a gente entende que o mercado está muito preocupado com a questão das auditorias internas, né, dos órgãos reguladores. E eu queria que você falasse, César, um pouquinho, né, o quanto que isso é importante, né, essa questão de você conseguir ter efetivamente aí, né, um histórico de tudo que está acontecendo dentro do seu ambiente. Beleza. Pensa na seguinte situação. Nós somos um pouco mais jurássicos aí na parte de sistema. Os primeiros sistemas que a gente cuidava, que a gente administrava, praticamente todos eram isolados. Mesmo quando a gente passou a ter sistemas em rede, dificilmente você tinha troca de informações entre os sistemas. Os sistemas eles eram isolados. Hoje isso não existe, né? Não tem como você ter um sistema hoje que ele é isolado. Você desenvolver um sistema que ele tenha começo, meio e fins e tenha todas as funções, todas as informações nele, não existe. Ninguém vai comprar, ninguém vai funcionar. Então, você depende, o dado de login vai vir do sistema tal, o dado da informação, sei lá, X vem de outro sistema, ou seja, tudo é interligado. Então, quando você não tinha essa interligação, a gente utilizava demais de usuários, tipo assim, coringa. Ou seja, um usuário em mim que todo mundo que era responsável por aquilo tinha acesso. Assinava um termo que você ia receber e você tinha um usuário único com uma senha única para 5, 10, 20 pessoas usarem. Sim. Quando dava algum problema, quem fez? Da onde fez? Você não tinha rastreabilidade. Mesmo que você tinha log, foi feito através do usuário tal. Administrador. Quem tal? Genérico. Né? Então,
personalização ou a personificação do usuário administrador é obrigatório hoje em dia. Não tem como você ter um usuário administrador genérico, né? Sim. Porque você precisa ter todo esse processo rastreável. No momento em que você precisa usar dois conceitos, a personificação do administrador, ou seja, você não vai ter administrador genérico, né, de comum acesso. Né? E você, além de não ter o administrador genérico, você precisa rastrear e atender normas, né, sobre o que cada um está acessando, né? E aí aplicando o conceito de mínimo acesso, esse ponto, só para o pessoal que está assistindo, o mínimo acesso você nunca passa para um usuário, para um cliente, um poder que ele não precisa. O que ele precisa fazer em cada lugar, você tem que passar o mínimo. Então, quando você passa a ter que não ter administradores genéricos, rastrear tudo que está acontecendo e o mínimo acesso, né, o Zero Trust, você tem uma demanda, uma mão de obra gigantesca para administrar tudo isso. Então imagine que para cada pessoa que precisa acessar alguma coisa nova, você tem que criar um novo administrador, ou tem que dar um novo acesso, ou tem que entrar em 5, 8, 10 sistemas. Então isso saltou de um usuário para a empresa que todo mundo usava, para centenas de usuários com centenas de senhas em centenas de sistemas. Sim. E isso é um organismo muito vivo, o que antes não era. Sim. Você nem trocava a senha do admin, ficava anos a mesma. Estático. Hoje você tem um organismo vivo que você às vezes tem que ter renovação de senha ou troca de senha diariamente. Sim. Né? Se você pensar em tokens de acesso, ele vale por 30 segundos ou 60 segundos. Né? Então imagina tudo isso ramificado. Então a quantidade de esforço para se manter isto funcionando é desumano se você quiser fazer direito. Sim. Pensando lá no começo do nosso bate-papo, hoje se invade mais por os sistemas, por saber a usuário e a senha, do que quebra de infraestrutura de segurança. Então, pensando nisso, se você quiser ramificar e granularizar isso, para que todo mundo tenha realmente o mínimo acesso e tenha o acesso suficiente para poder trabalhar em todos os sistemas, virou quase que uma ação ou uma tarefa impossível de se administrar manualmente. Sim. Então aí que entram os grandes sistemas de gestão, onde você faz a gestão do primeiro login, gestão do ciclo de vida, gestão dos acessos privilegiados. Ou seja, todo este processo, né, você pode se utilizar de sistemas que têm a cobertura sobre todo este cenário e ter uma agilidade e uma facilidade de trabalhar e garantir toda a segurança, atendendo todas as normas e requisitos de mercado de segurança. Porque o que mais implica quando a gente fala em auditoria, né, em monitoramento, a gente sabe que é sempre quando a empresa vai precisar efetivamente da informação. Né? Enquanto ela não precisa, muitas empresas às vezes não estão olhando para isso, né, porque não aconteceu nada, não teve nenhum problema, nenhum vazamento, nenhuma falha de processo. Quem foi? Então, na verdade, muitas empresas acabam, na verdade, acordando, né, para essa situação exatamente quando acontece. Quando tem o primeiro... Quando tem o primeiro problema de auditoria é que as empresas passam, né, a começar a olhar né, com mais sensibilidade aí para esses processos, essas questões de auditoria de acesso. Então é muito importante nessas vezes a gente ter um produto aí que seja eficiente, né, que consiga cobrir, né, todas essas necessidades aí de uma forma totalmente autônoma, né, automática aí. E quando a empresa efetivamente precisa desse recurso, ela tem de bate-pronto aí, né, os relatórios, né, logs, etc. aí, né, para poder justificar aí perante uma auditoria, né, se aconteceu alguma falha
e como essa falha foi detectada, né? Assim, a diferença do custo, né? Eu vou até reformular. Você faz seguro do seu carro para usar? Não. Não. Você faz seguro de vida para usar? Lógico que não. Não. Você faz seguro de saúde para usar? Uhum. Não. Segurança é a mesma coisa. Né? Já vem da palavra seguro. Uhum. Você implementa formas de segurança nos seus sistemas para usar? Sim. Para que você esteja protegido para não precisar recorrer ao extremo. Exatamente. Então, o seguro na área de informática, ele é ativo. Você precisa realmente implementar. E quando você vê o custo, aí sim, conversando a minha frase, quando você vê o custo de implementação de todo este processo de segurança frente a uma única invasão, ela é infinitamente menor, né? É nada. Então, quando você tiver um único servidor seu com dados de clientes, lembra LGPD, o tamanho das multas que isso pode trazer, um único servidor seu com dados de clientes, que ele, através de um phishing, foi tomado e criptografado e vão te pedir dinheiro por causa do sequestro desse sistema, você pode ter certeza que um disco, um HD lá, um hard drive que você tem, que foi tomado frente a você ter feito todo o seu sistema de gestão, né? Que você já vai economizar com mão de obra, porque todo ele vai estar já integrado e facilitando. Ou seja, você vai ter um serviço muito melhor e com um custo muito menor do que fazer isso manualmente com pessoas. E se comparar com a primeira invasão, o primeiro sequestro, aí não dá nem para conversar. Não dá nem para conversar, a diferença é brutal. Exatamente isso que você falou, César. Eu acho que quando a gente fala em investimento, né, com recursos de segurança, né, gestão de acesso, hoje a gente está num mundo, né, que pela proporcionalidade que você falou aí, né, de incidências, né, é um investimento aí totalmente factível aí para as empresas, né, para que elas possam ter aí segurança, controle, né, e governança aí sobre, né, todos os seus acessos, né, todas as suas políticas aí de gestão, né, e governança. César, eu queria agradecer aqui você, né, por esse Vox Talk, falar para o pessoal aí que está assistindo aqui o nosso Vox Talk, que esse aqui é só um primeiro capítulo aí, né, dos nossos nos nossos episódios aí sobre cibersegurança, tá? A gente vai estar se aprofundando melhor aí, né, nesses 3 temas que a gente acabou trazendo aqui. Pedir para o pessoal aí se inscrever no canal, ativar o sininho, e a gente vai passar aqui embaixo os nossos contatos, tá? E agradecer todo mundo e até o próximo Vox Talk.